Saudações, camaradas! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Direito Tributário 1. Na aula de hoje, iniciando nosso estudo de tributação, direito tributário e tributo, veremos a origem da tributação e da sua limitação. A nossa referência principal é o livro Curso de Direito Tributário Completo do Leandro Poulsen. Essas e as demais referências utilizadas, assim como as citações e notas, como sempre, estão todas na descrição do vídeo. Historicamente, a tributação surge ao lado de outras formas de arrecadação de recursos financeiros pelo Estado, a exemplo das extorsões e doações voluntárias de outros povos, da exploração direta de atividade econômica pelo Estado, entre outras formas que possuem diferentes graus de adequação e de aprovação social e que, no entanto, possuem a mesma finalidade: garantir que o Estado possua recursos financeiros suficientes para a manutenção de suas próprias atividades e para a consecução de seus objetivos. Entretanto, existem algumas controvérsias dentro da teoria econômica sobre a função dos tributos. A MMT, Teoria Monetária Moderna, argumenta que o tributo só tem a finalidade de garantir recursos financeiros para as unidades federativas e os municípios, mas não para um país de moeda soberana. Como explicam Paulani e Braga, a teoria monetária moderna advoga que num país soberano, que produz sua própria moeda, os gastos do governo se financiam a si mesmo por meio dos depósitos que geram nos portfólios privados, sem necessidade de tributos. Nesse caso, se os tributos não servem para financiar os gastos governamentais, por que há tributos? Segundo a MMT, há duas razões para a existência de tributos. A primeira delas é obrigar a população a utilizar a moeda produzida pelo Estado Nacional, visto que o pagamento dos tributos só é aceito em moeda doméstica. A segunda razão da existência de tributos é servir como um meio para retirar a liquidez da economia, retirando a moeda, o que é muito útil quando a capacidade produtiva está chegando perto do seu limite nos setores econômicos. Mas, enfim, tais controvérsias são muito amplas e não vamos expor todas elas aqui. O interesse estatal na cobrança do tributo durante a história esbarrava diretamente nos interesses e direitos do contribuinte. O contribuinte se mostrava como a parte vulnerável da relação, frente à obrigatoriedade da entrega da prestação patrimonial ao Estado, que utilizava os mais variados meios coercitivos para receber o que lhe era devido. Além disso, nem sempre a receita arrecadada era aplicada satisfatoriamente em prol do interesse público. Nasce daí a necessidade de limitar o poder de tributar do Estado e torná-lo compatível com os direitos individuais e ainda com o próprio interesse público. Leandro Poulsen traça um histórico de como essa limitação surgiu em diferentes ordenamentos jurídicos, que será abordada brevemente para fins de contextualização. Inicialmente, é pontuada a extrema precocidade de Portugal e Espanha, que no século XII já possuíam normas jurídicas que limitavam a atividade de tributação. Essas normas estavam presentes no Fuero Juzgo, que a título de conhecimento foi o primeiro código de leis da Espanha, que também vigorou em Portugal e foi introduzido pelos godos e reeditado posteriormente em castelhano no século XIII por Fernando III de Castela. Também estavam presentes nos forais, que eram diplomas contendo normas de direito público e privado, concedidos por reis e outros senhorios, e nas cortes. Essas normas jurídicas estabeleciam que a instituição de tributos e sua cobrança precisavam do consentimento das forças sociais. No século XIII, mais precisamente em 1215, temos mais um marco na matéria de limitação ao direito de tributar. Desta vez na Inglaterra, através da Magna Carta imposta por barões e religiosos com o objetivo de reduzir as arbitrariedades do rei de modo geral, razão pela qual foi introduzida através dela o devido processo legal, a separação dos três poderes, além do habeas corpus, uma importante ação do ramo do direito penal. Quanto às arbitrariedades no ramo tributário, buscou-se sua redução através da necessidade de aprovação da cobrança do tributo por um concílio, à exceção de apenas 3 tributos que poderiam ser cobrados livremente pelo rei em razão de sua própria manutenção, para armar seu filho quando este se tornasse um cavaleiro e para celebrar uma única vez o casamento de sua filha mais velha. Entretanto, até mesmo esses tributos deveriam ser cobrados de forma razoável.
A tendência a partir desse ponto histórico foi de reduzir cada vez mais a discricionariedade do ente tributante e possibilitar a participação indireta do contribuinte por meio de representantes, como por exemplo na Estatuto de Entalagem Não Concedendo, legislação inglesa que posteriormente foi inserida na Petition of Rights de 1628, que também era uma legislação inglesa. Além disso, o autor ainda destaca a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, que transferiu o poder de tributar do Poder Executivo para o Congresso, e a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que além de conter o Instituto da Aprovação dos Tributos de forma indireta pelo cidadão, também estabelecia que todos os cidadãos deveriam prestar a contribuição. No entanto, deveriam ser observadas as possibilidades de cada um, de modo que o valor a ser cobrado deveria ser compatível com a situação financeira do contribuinte, o que se assemelha ao princípio da capacidade contributiva adotado pela nossa Constituição. Veja a seguir a redação do artigo 145, parágrafo 1º da CF de 1988. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Entretanto, sabemos que na prática as coisas não funcionam assim, visto que o sistema tributário brasileiro é caracterizado por sua grande regressividade. Como explicam Rodrigues e Oliveira, a carga tributária incidente sobre os tributos indiretos no Brasil, inversamente do que ocorre na maioria dos países desenvolvidos, é bastante excessiva a ponto de comprometer o mínimo existencial, além de contribuir para que o sistema tributário nacional se torne mais regressivo. Em relação ao imposto de renda, Rodrigues e Oliveira mostram que as alíquotas médias do imposto de renda possuem uma pequena progressividade até a faixa dos 40 salários mínimos, mas passa a ficar bastante regressivo, principalmente a partir dos valores mais elevados. Vejamos o gráfico com as estimativas das alíquotas médias efetivas do IRPF. No cenário brasileiro, a ausência de limitações ao poder de tributar foi o fator de diversos conflitos, entre eles a revolta de caráter separatista Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, que ocorreu no final do século XVIII e teve como estopim, dentre outros motivos, a cobrança de impostos sobre o ouro, praticada pela coroa portuguesa e que se tornava cada vez mais abusiva. Destaca-se nesse cenário a instituição em 1750 do imposto fixo pela extração do ouro no valor de 100 arrobas, o que é aproximadamente 1.500 quilos. No entanto, com a queda da produção a partir do ano de 1763, tornou-se cada vez mais difícil a prestação deste tributo em seu valor integral, razão pela qual o governador Cunha Menezes passou a realizar cobranças por meios mais severos, que iam desde a exigência de tributos que já haviam caído em desuso até a prisão civil de devedores. Em contrapartida, havia pouco investimento dos valores arrecadados em prol de Minas Gerais, além de uma grave crise devido à escassez de ouro, caracterizando assim o caráter meramente confiscatório desses impostos. A revolta em si foi arquitetada pela elite mineira, entretanto, foi frustrada e resultou na morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, seu membro mais humilde, e não provocou uma grande alteração no quadro da exploração praticada pela coroa portuguesa. No entanto, os conflitos tributários brasileiros não se limitaram ao período colonial, apenas adquiriram caráter interno com a ausência da exploração portuguesa. A Revolução Farroupilha, que ocorreu na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, atualmente estado do Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845, resultou da centralização das decisões políticas na figura do Império, o que ocorreu através da outorga da Constituição Brasileira de 1824, nossa primeira Constituição. Esta Constituição conferiu poderes exclusivos ao governo imperial para definir os valores dos tributos a serem arrecadados. A elite da província de São Pedro do Rio Grande do Sul estava extremamente insatisfeita com a volumosa quantidade de tributos.
Além da onerosidade excessiva e da falta de retorno à sociedade, o charque, um dos principais produtos comercializados pela elite local, era desvalorizado em frente ao mesmo produto produzido pelo Uruguai e pela Argentina, que possuíam um valor a título de imposto muito menor. A revolta, tal qual a Conjuração Mineira, também teve um caráter separatista e, em 1836, resultou na proclamação da República Rio-Grandense. Entretanto, o Estado foi reintegrado em 1845 através do Tratado do Poncho Verde. Este evento histórico, decorrente da concentração da competência tributária em um único ente tributante, evidencia a necessidade de uma limitação tributária legislativa voltada não apenas para a relação entre tributante e indivíduo, mas também da relação entre os próprios entes federativos. Nosso ordenamento jurídico estabelece normas delimitadoras da competência tributária de todos os entes federativos a fim de mitigar os conflitos internos ainda existentes, como, por exemplo, a tentativa de atrair mais investidores para determinada região através da concessão de benefícios tributários, a chamada guerra fiscal. E com isso, finalizamos a nossa primeira aula. Até a próxima, camaradas!